Olá, queridos, graça e paz, bom dia a todos. Eu espero que você esteja bem, começando esse novo tempo, esse novo ano. E hoje nós estamos iniciando a série falando sobre os 12 dias de jejum e oração para 12 meses de vitória na sua vida. Dentro do projeto, dentro do decreto que falamos sobre Minha Geografia é Território da Promessa, eu espero que Deus abra a tua mente, o teu coração, para que você receba esse decreto na sua vida e ele comece a produzir muitas bênçãos e muitas promessas de Deus no seu território. Eu sou o apóstolo Erivelto e nós vamos começar essa série hoje. Bem-vindos ao nosso estudo. Estamos iniciando esse estudo e eu quero já ir agora para a palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 6, versículo 12 até o versículo 15. Eu quero ler aqui e nós vamos, você vai acompanhar aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: o perverso não tem caráter, anda de um lado para outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído, irremediavelmente. Olha só que coisa interessante. Aqui a Bíblia está falando sobre caráter, e o caráter de Cristo em nossa vida. Todos nós somamos as nossas experiências, sejam elas boas ou más, durante a nossa vida, durante o nosso período de vida e relacionamento com pessoas, nós vamos adquirindo. Assim como nós temos o DNA, que é a junção dos nossos pais, e o DNA do nosso pai e da nossa mãe, ele é somado em nós. E nós temos o DNA, que seria a junção biológica dos nossos pais. Isso está na nossa vida. Assim também o caráter. O caráter, ele é a junção das coisas que nós vamos experimentando, das coisas que nós vamos vendo, dos valores e também das coisas ruins que nós vamos adquirindo no meio do decorrer da nossa história. Então, falando sobre isso, como é que tem que ser o nosso caráter? O nosso caráter tem que ser um caráter moldado pelas experiências que nós temos com Cristo. Por isso nós falamos do caráter de Cristo em nós. Por isso que nós falamos que nós precisamos ter o caráter de Cristo na nossa vida. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o seguinte tema: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O nosso caráter é como a nossa imagem, é aquilo que nós mostramos para as pessoas, é como as pessoas nos veem, é a nossa imagem sendo impressa na mente das pessoas. É por isso mesmo que a nossa imagem, quando as pessoas olham, quando as pessoas convivem para nós, elas criam uma imagem sobre nós. E essa imagem tem que ser uma imagem boa. Essa imagem tem que ser algo bom para que as pessoas possam olhar para nós e ver que existe algo bom em nós, existe valores em nós, existe qualidade em nós. Agora, isso pode ser ao contrário? Pode sim. As pessoas podem olhar para nós e, convivendo com a gente, elas vão fazer uma imagem, e pode ser essa imagem uma imagem muito ruim, como muitas pessoas têm uma imagem ruim, como muitas pessoas imprimem na vida das outras uma imagem terrível do que elas são. Isso é o caráter. Então, a evidência do caráter de Cristo, ou da evidência do caráter de Cristo que é moldado em nós, ou seja, à medida que nós vamos convivendo com Cristo, vamos aprendendo das coisas dele, vamos convivendo com as coisas dele, isso vai sendo moldado em nós. Daqui a pouco
nós já temos o nosso caráter formado dentro da vontade de Deus para a nossa vida, ou como deveríamos ser. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que há alguma coisa boa. Então vamos ver algumas dessas imagens, ou a somatória desses valores que somam, que mostram uma imagem boa sobre nós. A Bíblia fala sobre isso, que diz que o caráter de Cristo, que estava em Cristo, que deve estar em nós, são esses aqui. Olha só, está lá no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulo 5. E ele fala de alguns desses que eu quero citar para vocês. Por exemplo, humildade, mansidão e fome de justiça, misericordioso, coração puro e pacificador. Todos essa somatória de valores que são de Cristo, que quando estão na nossa vida, isso mostra em nós algumas coisas interessantes. Por exemplo, a humildade. A Bíblia diz que em Cristo havia o caráter da humildade. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo sempre mostrou e está moldando em nós esse caráter de humildade, ou seja, ele sempre foi modesto em toda a sua maneira de viver. Nunca nós vimos Jesus Cristo ostentando coisa alguma, a não ser a glória do Pai, que ele sempre pregou para nós. Um outro valor que está lá em Mateus capítulo 5, está também no versículo 5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi manso, sempre foi benigno. Nós vivemos, irmãos, hoje, característica de pessoas perversas, pessoas maldosas. E a Bíblia diz que, no texto que eu li anteriormente, diz que uma pessoa sem caráter, ela é maldosa, ela pisca o olho, ela faz sinais, ela tem um código. E esse código da maldade que existe nela é completamente contrário ao valor que Cristo quer colocar em nós, para mudar o nosso caráter. E esse, aqui do versículo 5, fala sobre mansidão. Mas tem mais. Tem no versículo 6, diz assim: aquele que tem fome e sede de justiça. A Bíblia diz aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe o que significa isso? É desejar ardentemente fazer o que é certo. A Bíblia diz que nós precisamos entender e saber distinguir, fazer a diferença entre o que é certo e o que é errado. Porque o perverso, irmãos, a Bíblia diz que ele maquina para fazer o que é perverso, o que é mal. O mau caráter, ou um caráter mau, ele sempre está querendo fazer coisas más. E a Bíblia diz que nós devemos ardentemente desejar fazer o que é certo. Porque o que é certo, irmãos, ele é certo. E o que é errado, mesmo que pareça certo, ele sempre vai ser errado. Então nós precisamos saber distinguir, saber fazer essa separação do que é certo e do que é errado. Continuemos. No versículo 8, ele diz que nós devemos ter um coração puro. Olha o que diz o texto: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Temos que ver que não simplesmente aquilo que está no nosso exterior, né? Mas aquilo que está dentro de nós. A Bíblia fala de um coração. Coração é aquilo que está dentro de nós. Um coração puro. Ou seja, a nossa pureza tem que partir de dentro. Não pode ser algo simplesmente externo. Ela tem que ser dentro, tem que ser a nossa essência. Por isso que a Bíblia fala de um coração puro, que nós devemos fazer com que as coisas valam a pena na nossa vida. Ou seja, embora que o exterior possa mostrar algo diferente, mas nós temos que ter a nossa essência interior, ser puro de coração.
embora que o exterior seja diferente ou aparenta diferente, nós vivamos numa geografia completamente diferente disso, mas dentro de nós não pode ser mudado. Ou seja, o exterior ou a geografia não pode mudar o caráter de Cristo em nós, que é um coração puro, que é um coração manso. Amém? E o versículo 9, ele fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha uma coisa interessante aqui, pacificador. Pacificador é aquele, irmãos, que sempre está trazendo paz no ambiente e na geografia onde ele está. Ele não traz contenda, ele não traz confusão, ele não é aquele que, onde chega o caos. Eu sempre digo que tem pessoas que têm síndrome do caos, ou seja, onde elas chegam, cedo ou mais tarde, vai acontecer uma confusão naquele lugar. Mas os pacificadores são o contrário disso, ou seja, onde eles chegam, eles trazem um ambiente de calmaria, eles trazem um ambiente de paz, é um ambiente onde as pessoas ao redor vão se sentir bem, vão se sentir tranquilas, vão se sentir seguras. Por quê? Porque o pacificador, ele faz isso, ele traz essa paz, ele traz essa tranquilidade, ele traz essa calmaria aonde ele chega. E a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. E encerrando essa palavra está no versículo 9, tá? Que quem é filho de Deus, irmãos, ele é portador da paz. Quem é filho de Deus, ele quer sempre trazer paz ao ambiente, tá bom? Que Deus te abençoe. Essa palavra hoje que fala sobre caráter, que são as influências positivas e negativas que nós adquirimos durante a nossa história. Que Deus abençoe você para que você adquira o máximo de influências positivas, que você adquira o caráter de Cristo na tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesse momento que nós estamos nessa campanha, Senhor Deus, falando sobre os 12 dias de jejum, de oração, para que tenhamos 12 meses de vitórias. Nós oramos, ó Deus, em favor dessas pessoas que estão nos assistindo. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça. Queremos oferecer esse jejum deste dia, Senhor. Queremos oferecer as nossas orações nesse dia. E elas são voltadas, ó Deus, para a Tua pessoa, para que a Tua pessoa esteja em nós, para que o Teu caráter esteja em nós. Pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que não faz parte do Teu caráter na nossa vida seja mudado, seja transformado. E assim, Senhor Deus, possamos ter esse Teu caráter, ter o caráter de Cristo na nossa vida. Te louvamos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua casa e a tua família.